Então, vamos lá, certo? Hoje é a nossa terceira aula sobre enfermagem, centro cirúrgico e CME. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre a questão do posicionamento cirúrgico do paciente, certo? A gente vai ver com relação à responsabilidade da equipe multiprofissional, né, que é uma responsabilidade tanto da equipe de enfermagem, quanto a equipe de anestesiologista e também a equipe cirúrgica. Vamos ver com relação à posição adequada para cada procedimento cirúrgico, seja ele bem sucedido ou não, e também com relação à segurança do paciente. Vocês estão vendo o slide? Estão me escutando? Sim. Muito bom. Tô, não dá para me ver. Tudo certo, né? Pronto, então hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão de posicionamento cirúrgico. Então, quando se fala de posicionamento cirúrgico dentro da enfermagem, né, nós falamos de responsabilidade da equipe, então nós devemos dar uma grande importância a essa parte do processo, porque é justamente através desse posicionamento que vai ter a facilitação do procedimento cirúrgico, a melhoria da anestesia, a prevenção de lesões, de complicações que podem estar sendo associadas ao mau posicionamento desse paciente durante todo o procedimento. Então, muitas vezes, a cirurgia ela pode durar horas, e aí o posicionamento inadequado, sem a utilização dos processos de maneira adequada, pode estar trazendo uma série de complicações para o nosso paciente. Então, é uma responsabilidade, né, de toda a equipe multiprofissional, certo? Tanto da enfermagem, como a gente já viu, como da equipe de anestesia, quanto da equipe de cirurgia. Então, não adianta, certo? O cirurgião, ele chegar com o paciente já posicionado e tentar responsabilizar ou a equipe de anestesia ou a equipe de enfermagem, porque esse procedimento, né, do posicionamento, ele é de todo mundo, é responsabilidade de todos, certo? Então, todos os profissionais, eles são responsáveis por esse posicionamento do paciente. Deixa eu só ver aqui. E aí existe essa questão de que é de todo mundo a responsabilidade. Não é responsabilidade apenas da enfermagem, apenas da equipe de anestesiologia. Então, é a equipe de responsabilidade de toda uma equipe, certo? De uma equipe multiprofissional. E aí vai ver tanto a questão da posição adequada, quanto da segurança do paciente, certo? Para que tenha realmente um procedimento bem sucedido. A posição adequada, ela faz com que esse procedimento ele seja bem sucedido, né? E traz também segurança para o paciente. Então, tanto a equipe, ela vai conseguir ter um procedimento cirúrgico com maior sucesso, com mais rapidez, com mais efetividade, como também esse paciente vai ter uma segurança durante todo o processo anestésico, né? Então, essa segurança, ela não é somente para o paciente, ela é também para os profissionais que vão estar participando, né, desse processo, para que ele também possa, para que esse profissional também não possa ser responsabilizado caso algo dê errado, né? Então, por algum tipo de complicação, por algum tipo de lesão, certo? Então, é toda uma equipe que vai estar envolvida nessa questão de posicionamento de paciente, né? E é responsabilidade de todos os membros dessa equipe, certo? Deixa eu só ver aqui com relação se alguém pediu para entrar. Oxe. Posição cirúrgica, certo? Ela é aquela na qual o paciente ele é colocado depois de anestesiado.
para que possa ser submetido ao procedimento cirúrgico, ou seja, o modo como o paciente ele vai estar acomodado na mesa de operações durante a cirurgia. Então, o modo como o paciente vai estar acomodado, como ele vai estar posicionado na mesa de cirurgia, é chamado de posição cirúrgica, certo? Então, existe uma diversidade de posicionamentos que a gente vai estar vendo, que a gente vai estar discutindo, certo? Só um instante, pessoal. Só um segundo. E o que foi? Travou, foi? Eu também não estou ouvindo nada, não. Gente, travou. Eu acho que a gente vai ter que sair para entrar novamente. É isso que Oi, pessoal. Voltei. É porque a André estava me ligando, certo? Com relação a alguns comentários que estavam botando no grupo, dizendo que não tinha pedido para entrar e não estava entrando. Botei um áudio, mas vou repassar para vocês. Gente, a aula começa às 7h15, certo? Então, se começa às 7h15, às 7h15 eu já estou falando, eu já comecei assunto, certo? Eu espero que vocês não se chateiem, mas, assim, se eu estou falando uma coisa, se eu estou num certo raciocínio e eu paro, é muito ruim para me voltar. Então, eu concluo o raciocínio do que eu estava falando, e assim que der, eu aceito a pessoa que pediu, certo? Vai demorar um pouquinho? Vai, mas a aula começa às 7h15, está aberta às 7 horas, certo? Então, vocês conseguem, vocês têm 15 minutos para entrar na aula, livre de qualquer coisa. Então, a partir do momento que eu começo a dar aula para vocês, certo? Eu tenho um raciocínio da sequência de slides que está programado, tá bom? Então, à medida que for terminando o meu raciocínio, que forem pedindo para entrar, eu vou aceitando, é só ter um pouquinho de calma. Passou de 7h15, infelizmente, precisa ter calma para entrar, tá bom? Coloquei também um áudio no grupo, a André estava me ligando, mas acabou que a ligação trancou e eu olhei o grupo e acredito que deve ser sobre isso. Então, enfim, vamos voltar, tá bom? Então, à medida que o pessoal for querendo entrar, se não escutou uma mensagem, mas fale lá no grupo, enfim, mas eu botei lá, tenham calma, eu tô dando aula e quebro o raciocínio e é horrível, tá bom? Mas vamos lá voltar, certo? Ver onde é que eu estava, Senhor. Posicionamento cirúrgico. Onde entrou alguém, a essa altura do campeonato, certo? Falando sobre posicionamento cirúrgico, vamos lá. Então, com relação ao posicionamento cirúrgico, vou voltar do começo, né? A posição cirúrgica é aquela na qual o paciente ele é colocado depois de anestesiado, para que possa ser submetido ao procedimento cirúrgico, ou seja, o modo como está acomodado na mesa de operação, né, durante a cirurgia. Então, existem alguns tipos de posições, e aí, à medida que vai tendo o tipo de cirurgia, né, a posição ela também vai variar de acordo com o tipo de cirurgia. E aí, são posições cirúrgicas, certo? É o modo como o paciente vai estar na mesa de cirurgia. Qual é o objetivo principal desse posicionamento, certo? O objetivo principal é promover, na verdade, uma ótima exposição do sítio cirúrgico, certo?
equilibrada com a prevenção de complicações. Então, existem vários tipos de posicionamento, como nós vamos ver mais na frente, certo? Então, deve-se dar uma maior atenção para essa parte de procedimento, né, de posicionamento cirúrgico, porque vai variar, como já falei, de acordo com cada tipo de cirurgia, certo? Cada tipo de cirurgia vai estar necessitando de um tipo de posicionamento diferente. Então, não adianta ser uma posição, porque eu acho que é uma posição mais confortável, porque eu acho que é uma posição que vai ficar melhor para o paciente. Então, isso não importa. O que importa é aquela posição que vai estar dando, que vai estar favorecendo, né, aquele tipo de procedimento. Então, o que é essencial, certo? Nessa parte de posicionamento cirúrgico? O essencial é o trabalho em equipe, né? É a utilização de dispositivos e de equipamentos que vão ajudar no posicionamento específico de cada tipo de cirurgia, certo? Então, a gente vai ver que existe a utilização de colchins, por exemplo, de colchões diferenciados, tá bom? Então, é importante a gente ver tudo isso, aliado a tudo isso, um ótimo trabalho em equipe, né? A utilização de dispositivos e um ótimo trabalho em equipe é o que vai ajudar, né, nesse melhor posicionamento do paciente. Com relação à identificação de riscos para o desenvolvimento de lesões, né? Então, de acordo com cada posicionamento cirúrgico, existem alguns tipos de risco, né, com relação à lesão. Então, dependendo da posição que o paciente ficar, ele pode ter um agravamento, depende do tempo que ele vai passar também naquele tipo de posição, certo? Então, sempre ter como prioridade a questão da segurança do paciente, a prevenção de complicações, a prevenção de lesões, certo? Porque tudo isso vai estar aliado, vai estar associado ao sucesso do procedimento, certo? Então, com relação àquela parte de faixa etária, né, essa parte de faixa etária, para prevenir os riscos com relação ao desenvolvimento de lesão. Então, nós temos a questão de faixa etária, certo? De tipo de posicionamento, a questão do IMC, comorbidades, tipo de anestesia. Nós temos também tempo cirúrgico, certo? Pessoal, se eu estiver falando um pouco rápido, ou se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, aí vocês pedem para mim voltar, pedem para repetir, certo? Porque às vezes eu fico falando muito, vocês ficam muito tempo calados, e eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês estão realmente aí, né? Então, qualquer coisa vocês vão falando, certo? Então, como a gente está vendo, para fazer o posicionamento adequado, a gente precisa avaliar alguns tipos de riscos, né? Que são esses riscos que a gente está vendo aí. Então, toda essa avaliação de risco, ela pode estar contribuindo de forma positiva para o sucesso do procedimento cirúrgico, certo? Então, desde a visita pré-operatória até o planejamento da assistência de enfermagem, né, para que seja trabalhado em cima desse posicionamento, nós vemos, por exemplo, a faixa etária, né, que a faixa etária, ela é justamente um preditor para a questão de lesão. Por quê? Porque nós temos pacientes com uma idade mais avançada, né? Nós temos pacientes mais novos. Então, sempre que tiver esses extremos, assim, por exemplo, um bebê ou um idoso, eles vão estar mais predispostos a terem algum tipo de lesão, certo? Do que os demais pacientes. Então, essas lesões, nós podemos observar que elas trazem, como a gente viu, alguns riscos, né, como uma faixa etária, por exemplo. Então, se for um bebê menor de 2 anos, né, a pele já é diferente, o idoso ele já não tem mais uma pele tão íntegra. Então, isso faz com que eles fiquem mais expostos, né, a lesões por pressão, por exemplo. Então, por exemplo, se ficar em uma posição por mais tempo, como o decúbito lateral ou o decúbito dorsal, pode haver a formação de algum tipo de lesão em região sacral, em região glútea, certo? Então, tudo isso deve ser avaliado, né? Deve ser utilizado dispositivos que são necessários, né? Justamente para ter esse tipo de prevenção,
né? Se tem uma localidade com uma proeminência óssea, ali a gente vai botar algum tipo de dispositivo comum, colchim, por exemplo, para evitar a pressão naquela proeminência óssea, certo? Nós temos também a questão do IMC. O IMC, com relação a pacientes obesos, tem riscos maiores, né? Pacientes obesos, eles vão ter um risco aumentado de desenvolver lesões na pele. Então, muitas vezes, o que é essencial é justamente que eles tenham um melhor posicionamento, né? Até mesmo colchões especiais, como o casca de ovo. Às vezes, na hora de posicionar, né, de levar o paciente para a sala de cirurgia, pode estar se colocando em cima da mesa de cirurgia, esse tipo de colchão, por exemplo, para melhorar justamente o posicionamento, para estar evitando algum tipo de lesão, certo? Então, em especial, com relação às cirurgias, nós temos que ver a questão também do conforto do paciente, né? Porque as mesas cirúrgicas, elas são mais rígidas. E aí, às vezes, não é necessário esse tipo de dispositivo para estar vendo a questão do conforto do paciente. Porque tudo isso faz com que haja, né, realmente um desconforto, uma descompensação. Então, a gente deve estar sempre trabalhando esse tipo de dispositivo justamente para estar evitando as lesões, certo? Temos também a questão das comorbidades, como hipertensão, diabetes, né? Então, toda essa questão de comorbidades, elas também devem estar sendo avaliadas. Alterações vasculares também é muito importante a gente saber se o paciente tem algum tipo de alteração vascular, porque tudo isso vai estar, ou pode estar, contribuindo para que haja esse desenvolvimento aumentado de algum tipo de complicação, né? Devido ao posicionamento do paciente. Então, tudo vai depender da posição que o paciente se encontra, certo? Como, por exemplo, a posição litotômica, certo? Ela precisa de uma angulação diferenciada, né? Angulação de membros inferiores, então é necessária a utilização de perneiras, né? Que é onde vai deixar as pernas da mulher, por exemplo, né? Na posição litotômica, elevadas. Então, essa utilização de perneiros vai gerar uma angulação diferente e pode estar causando algum tipo de lesão, até mesmo algum tipo de lesão neural, se não houver o cuidado, uma preocupação com relação a esse posicionamento. Então, a utilização de colchins, de almofadas, certo? Para que se possa existir um melhor conforto, um cuidado maior com esses pacientes. Deve-se também ver com relação a essas complicações, né? Então, sempre estar fazendo esse tipo de avaliação para estar prevenindo essas complicações, assim como também para evitar algum tipo de, por exemplo, de TVP, né? De trombose venosa periférica. Então, a gente tem que estar fazendo esse tipo de posicionamento, de conforto, de ver questão de proeminência óssea, certo? Justamente para evitar complicações futuras que não estejam planejadas durante o procedimento cirúrgico, certo? Com relação ao tipo de anestesia, então, o paciente, se ele vai fazer algum tipo de procedimento, se, por exemplo, ele sofrer um bloqueio, como, por exemplo, na hack, né, que vai estar bloqueando a sensibilidade dos membros inferiores, se ele tiver qualquer tipo de lesão, como, por exemplo, uma queimadura, porque lá atrás esqueceram e deixaram ele para a sala de cirurgia com um adorno, então ele não vai sentir, certo? Então, é importante estar vendo com relação a isso, né, de acordo com o tipo de anestesia, certo? Então, se naquele membro onde ele não vai estar sentindo nenhum tipo de sensibilidade, se tem algum tipo de adorno, se tem algum tipo de coisa que pode estar gerando uma lesão, certo? Então, tudo isso a gente deve estar fazendo esse tipo de observação antes do procedimento cirúrgico, certo? A gente precisa ver também com relação ao tempo cirúrgico, né? Quanto tempo esse paciente vai estar levando na sala de cirurgia, justamente para ver a questão das lesões. Então, esse paciente ele pode passar de minutos a horas, certo? Na sala de cirurgia, na mesma posição. Então, esses dispositivos, como coxins, almofadas, certo? Eles vão estar contribuindo
ou não para o aparecimento ou o não aparecimento de algumas lesões. Então, todos esses fatores de riscos, eles devem estar sendo levados em conta. Então, faixa etária, IMC, qual é o posicionamento do paciente, qual é o tipo de anestesia que vai ser utilizada, quanto tempo está sendo utilizado, quais são as comorbidades, certo? Então, tudo isso deve ser avaliado, além de ainda a avaliação pré, né, e pós-operatória. E sempre avaliando toda a questão da extensão do corpo. E aí, um dos pontos da SAEP, né, que é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, é justamente essa adaptação no pós-operatório, certo? Então, a equipe de enfermagem, ela tem impressos que devem ser preenchidos nesse transoperatório, certo? Existem protocolos que são anexados a esse momento, a essa ficha, certo? Justamente para que seja feita toda a avaliação de pele, ver o aspecto da pele, se já tinha uma lesão anterior, certo? Qual é o posicionamento, onde é que ficou o procedimento, quais foram os membros que ficaram expostos, certo? Então, tudo isso ainda é avaliado antes, né, na parte pré-operatória, antes do paciente ir realmente para a sala de cirurgia. Então, na prática clínica, são utilizadas estratégias, né, que vêm sendo amplamente discutidas, testados, no sentido de agilizar a tomada de decisão do profissional, tendo em consideração que esses pacientes necessitam de cuidados, de atenção especial, por estarem justamente em maior risco. Então, vai se trabalhando esse tipo de posição, certo? E tudo isso deve estar documentado, tá bom? Então, tudo que for sendo feito, sendo checado com esse paciente antes da hora de cirurgia, deve estar em prontuário, certo? Justamente para que toda a equipe ela esteja resguardada durante todo o processo, durante toda a etapa, até que todos os procedimentos tenham sido realizados com esse paciente. Então, tudo deve estar sendo documentado. Existem ainda vários tipos de estudos sendo realizados, certo? E vendo que existe a necessidade de um estudo mais aprofundado com relação a esses posicionamentos desses pacientes, né? Das posições cirúrgicas. Então, quando se fala desse período transoperatório, teve uma enfermeira que ela fez um estudo baseado nessa questão dessas posições dos pacientes, certo? Quando ela estava fazendo o doutorado dela, e aí ela validou uma escala justamente para estar avaliando o desenvolvimento dessas lesões, né, que podem estar acontecendo durante o posicionamento cirúrgico, e essa escala, ela é chamada de ELPO, tá? A escala de ELPO, que é justamente a escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico do paciente ELPO. Tá? Então, o ELPO é a abreviação dessa escala, né? Então, o nome da escala é tudo isso: escala de avaliação de risco para o desenvolvimento de lesões decorrentes do posicionamento cirúrgico do paciente, certo? Então, essa é a escala de ELPO, tá? E aí, essa escala, ela vai estar avaliando, né, a questão do desenvolvimento dessas lesões diante do posicionamento cirúrgico do paciente. Então, esses fatores de risco que a gente vai avaliar no ELPO, que é avaliado no ELPO, são o tipo de posição cirúrgica, o tipo de anestesia, que é também utilizado, o tempo cirúrgico, né, quanto tempo vai estar de cirurgia, qual é o tipo de superfície que é utilizada justamente para a posição desejada, com relação à posição dos membros, né? Se os membros vão estar ao longo do corpo, se eles vão estar elevados, com relação a fatores relacionados ao paciente, comorbidades, idade, né? Se é um paciente mais idoso, um paciente mais jovem, se é hipertenso, se é diabético. Então, quando o paciente, por exemplo, ele fica em posição de decúbito ventral, ou seja, em prona, ele vai ter mais riscos adicionais, como a gente pode estar vendo aqui na escala, certo? Então, a escala, ela dá uma numeração
certo? De pontos, um score de 1 a 5, certo? E aí ela lista alguns itens que a gente vai precisar estar avaliando. Então, de acordo com a posição, a gente tem um grau de risco maior, certo? Então, por exemplo, na posição de decúbito ventral, ou seja, na prona, certo? A pessoa, o paciente, ele vai ter mais riscos, né? Porque o score ele vai ser mais alto, por exemplo, do que a posição supina, tá? Então, quanto maior o score, maior o nível de risco, tá? Então, vai ser avaliado tipo de posição cirúrgica, tempo de cirurgia, tipo de anestesia, superfície de suporte, tá? Posição de membros, comorbidades. Então, quanto maior o tempo cirúrgico, maior vai ser o risco de ter algum tipo de acometimento nesse paciente. Se é um local onde ele está acordado, se ele está sentindo, isso no caso de uma anestesia local, certo? Se é um procedimento onde ele tem apenas anestesia local, se ele está sentindo as demais partes do corpo, ele só não está sentindo aquele local, então ele tem condições de dizer onde é que ele está sentindo dor, se naquele local tá incomodando alguma coisa, certo? Com relação ao tipo de anestesia. Numa anestesia geral, por exemplo, ele já não vai ter a possibilidade de falar nada, de dizer o que ele está sentindo, certo? Com relação à superfície de suporte, certo? Que a gente vai ver com relação a coxim, certo? A mesa cirúrgica. Então, também é indicado a utilização desses colchões, certo? Justamente para estar tendo uma melhoria no posicionamento do paciente, certo? Então, se é um colchão de mesa cirúrgica, de espuma convencional, e adiciona-se colchões de espuma, um score 3, né? Quando é que vai ser um score 1, né? De um risco mais baixo. Quando é um colchão de mesa cirúrgica, né? Viscoelástica, que também vai ter colchões viscoelásticos. Quando é que vai ser uma superfície de suporte com score 5, né? Com um risco mais aumentado. Quando não se tem uso de superfície, quando não se tem suporte, ou quando o suporte daquela mesa é um suporte mais rígido, sem nenhum tipo de acolchoamento, né, sem peneiras, enfim. Então, quanto menos coisas tiver, quanto pior for, maior vai ser o score, porque vai estar aumentando, né, a questão do risco para o paciente. É avaliada também a questão da posição dos membros, certo? Porque de acordo com a posição dos membros, também tem algum tipo de risco para esse paciente, certo? Por exemplo, a posição de cima, a posição dorsal, a posição supina, de Trendelenburg, certo? Então, todas essas posições, né, elas vão ter um nível mais elevado de risco para o paciente. Na posição litotômica, por exemplo, com relação à angulação, como a gente viu, né, dos membros, né, que na litotômica, na verdade, a gente vai ver ainda as fotinhas, né, das posições. Na posição litotômica, a pessoa fica com as pernas elevadas, né, com os membros inferiores elevados, e aí a elevação desses membros inferiores é um dos principais preditores, né, o que mais pode estar levando a ter uma lesão em região poplítea, certo? Então, sempre que é importante ter um acolchoamento nessa região, né? Logo próximo à perneira, e estar sempre observando a questão de angulação adequada, né? Além de estar verificando os riscos para o TVP, né? Então, o uso de meias também a gente pode estar utilizando, justamente para estar evitando essa trombose venosa periférica. Então, é indicado para o procedimento que não tenha uma disposição tão longa, né? Geralmente, quando são procedimentos que são mais longos, não se utiliza essa posição litotômica, certo? Já que essa posição, ela mantida por muito tempo, pode estar ocasionando algum tipo de lesão nos pacientes, tá? Tem também a questão das comorbidades, né?
Então, as comorbidades, por exemplo, uma comorbidade com um score mais baixo, né? Quando não tem comorbidade. Se tem doença vascular, já tem um score 2. Se é diabético, já tem um score 3, né? Obesidade ou desnutrição já traz um risco mais aumentado de obter algum tipo de lesão, né? Uma úlcera por pressão ou a neuropatia previamente diagnosticada, uma trombose venosa profunda, certo? Então, tudo isso são comorbidades que podem estar influenciando, certo? Na questão cirúrgica, na questão de lesões, certo? Nós temos também a idade do paciente, né? Que a gente vê que um score 5, né? Um score elevado para um paciente que já é maior de 70 anos, certo? Com relação às posições, então aqui, se vocês não conheciam, apresento a vocês alguns tipos de posições cirúrgicas, certo? Nós temos a posição de cime, de decúbito dorsal, né, que é a supina, de Trendelenburg, a posição de Trendelenburg reversa, tá? Essa posição supina, que a gente vai ver mais na frente. A posição de jackknife, né, ou Kraske, que é também conhecida como canivete. Nós temos ainda o decúbito ventral, ou posição de prona. A posição litotômica, certo? Que é aquela posição que a gente estava conversando anteriormente, né, onde vai ter os membros inferiores elevados, tá? Vão estar os membros nesse tipo de perneira, assim. Então, se passa muito tempo assim, lógico que vai ter algum tipo de risco. Então, sempre que possível fazer o acolchoamento desses membros, certo? A posição de semi-flower, que é onde o paciente vai estar basicamente sentado, certo? E aqui a gente vê alguns tipos de posicionamento, certo? Que é aqueles mesmos posicionamentos, só que aqui a gente também consegue ver com relação à maca, né? A mesa cirúrgica, na verdade. A gente consegue estar vendo, porque é justamente essa mesa cirúrgica que vai estar auxiliando na hora de estar fazendo o posicionamento desse paciente, certo? Então, vamos lá, olha, a posição supina. Essa posição supina, ela é utilizada, né, principalmente no transporte do paciente e também na indução da anestesia, certo? Que é justamente onde é feita a grande maioria dos procedimentos cirúrgicos, anestésicos, certo? Onde o paciente, geralmente, ele vai estar de barriga para cima, certo? Em contato diretamente com a mesa cirúrgica, certo? Então, nessa posição supina, ele vai permanecer para a hora do procedimento anestésico e depois, se precisar, é que faz a mudança de decúbito desse paciente. Então, essa posição supina, ela é usada em muitos procedimentos, mas, independente do procedimento, na parte anestésica, é utilizada, primeiramente, essa posição supina, certo? De barriga para cima, com a parte do dorso encostada, né, na mesa cirúrgica. E aí nós podemos ver alguns tipos de pontos, né, de pressão aqui na imagem, certo? Acho que dá para ver. Pronto, então nós vemos alguns tipos de pontos onde vai estar se fazendo tipos de pressão, né? Onde tem proeminência óssea, a gente vai estar encontrando pontos de pressão. Então, é importante, né, tá fazendo o acolchoamento desses pontos de pressão. Então, tá sempre colocando um travesseiro, né, um colchinho, alguma coisa desse tipo, tá? Então, sempre que for fazer ou que ver esse tipo de posicionamento, a gente vai avaliar a questão de proeminência óssea, né, na parte do calcâneo, certo? Na parte escapular, na parte superior da cabeça. Então, todas essas partes, esses pontos de proeminência óssea, eles devem estar sendo acolchoados, certo? Principalmente esse tipo de acolchoamento em RNs, em bebês, certo?
a gente deve estar fazendo isso. Então, acolchoamento em calcânio, certo? Para evitar risco de lesão por pressão. Nos joelhos, né? Já que no joelho a gente tem esse espaçozinho quando a gente está nessa posição supina. Na parte sacral, que tem algum tipo de risco de complicação, né? De lesão por pressão sacral. Então, tudo isso a gente deve estar observando na hora de fazer o posicionamento do paciente, né, nessa posição supina. A gente também deve estar fazendo o acolchoamento desse paciente para evitar qualquer tipo de lesão devido às preeminência óssea, certo? Então, nessa imagem aqui que é diferente, né, é um estilo, é uma variação dessa posição supina, certo? Ela é indicada principalmente para fazer cirurgia de tireoide, certo? Justamente porque coloca esse coxim, né, na parte interescapular, para que exista essa hiperextensão da área, né? Para essa área ela ficar mais exposta. E aí, mesmo que o paciente ele esteja contido, a gente deve também fazer o acolchoamento. A gente deve fazer o acolchoamento e a contenção desse paciente. Justamente para evitar algum tipo de cisalhamento, de movimento, na hora da cirurgia. Então, a gente deve manter esse paciente bem fixo à mesa de cirurgia. A posição de Trendelenburg, né, que é uma variação do decúbito dorsal, como a gente viu, né, em que a parte superior do dorso é abaixada, né, o dorso é abaixado, e os pés, eles vão ficar elevados, certo? Então, essa posição, ela oferece uma melhor visualização dos órgãos pélvicos, né, em procedimentos de laparoscopia, de abdômen inferior, de pelve, certo? Então, quando vai fazer algum procedimento pélvico, como a esterectomia, por exemplo, e principalmente algum tipo de procedimento laparoscópico que vai precisar de uma migração de alguns órgãos para a parte baixa, né, para a via baixa, então deve ter uma liberação, né, desses órgãos. Então, para isso, é indicado esse tipo de posicionamento. Então, a posição de Trendelenburg, ela é justamente para que esses membros, né, que esses órgãos, eles possam estar sendo mudados de posição, vamos por assim dizer, certo? Com relação à posição de Trendelenburg reversa, ou também chamada de proclive, certo? Ela é uma variação, como a gente já viu, assim como a Trendelenburg, né? Ela é uma variação da posição supina, tá? Em que a parte superior do dorso, ela é elevada e os pés são abaixados. Então, a gente pode ver que ela é diferente da Trendelenburg, que a gente viu anteriormente, certo? Nessa posição, nessa Trendelenburg reversa, enquanto que a anterior, ela precisava que a parte superior do corpo, ela ficasse mais baixa, nessa aqui a gente já vai ver que é a parte inferior que deve estar mais baixa, justamente para favorecer a expansibilidade torácica e também a descompressão do diafragma, certo? Então, oferece um melhor acesso à cabeça e pescoço, permite que a força da gravidade desloque aqueles órgãos abdominais em direção aos pés, né, que é ao contrário da anterior. Isso vai favorecer tanto a expansibilidade pulmonar, né, em razão da descompressão do diafragma. Ela também, essa posição, ela é utilizada em cirurgias de ombro, em neurocirurgias de fossa posterior, em plásticas, né, na questão oftalmológica, na colocação de próteses mamares. Então, essa posição de Trendelenburg reversa, ou também chamada de proclive, ela pode estar sendo utilizada nesses tipos de procedimento cirúrgico, certo? E ela, como a gente pode ver, ela é justamente o oposto da Trendelenburg, né? Essa é a Trendelenburg reversa. Enquanto que a outra precisava que os membros ficassem, a parte superior ficasse declinada, essa pede que já seja a parte inferior, certo? Para fazer o deslocamento
dos órgãos. Posição de Flower, ou também posição sentada, certo? É onde o paciente, ele vai ser colocado na posição supina, e o dorso da mesa, ele é elevado, devendo-se utilizar um suporte para os pés. Esse suporte para os pés, ele geralmente é utilizado em várias dessas posições, justamente para manter o paciente melhor posicionado e fixado no lugar, na mesa cirúrgica, certo? Então, o paciente ele é colocado nessa posição supina, né, quase sentado ou sentado, e o dorso da mesa, ele é elevado, certo? Devendo-se utilizar um suporte para os pés, e ela é comumente conhecida como uma cadeira de praia, né, o beach chair. Então, dessa forma, é a posição de Flower, né, parecendo uma cadeira de praia. Então, a gente pode estar, essa posição, ela pode estar sendo utilizada para cirurgias de ombro, com relação a articulações, e ainda para neurocirurgia, certo? A posição sentada é a que menos vai afetar os movimentos respiratórios. Então, enquanto que na Trendelenburg reversa, o paciente ele se mantinha deitado, na posição de Flower, ele já vai se encontrar sentado, certo? E essa posição é a que menos vai estar afetando os movimentos respiratórios. Então, nessa posição, nós também vamos ter pontos que vão estar sendo pressionados, né? Como a gente pode estar vendo na imagem, né? Então, vai ser colocado colchins nos pés, na parte da parte poplítea, né? Na parte do joelho, na parte cervical, certo? Então, esse posicionamento, ele também vai estar oferecendo, ele também vai estar tendo alguns riscos com relação à parte de lesão, né, por causa das áreas de pressão e de proeminência óssea. Posição litotômica, né, que a gente já vinha falando um pouco sobre ela. Essa é a posição litotômica. Então, nessa posição, o paciente, ele vai permanecer em decúbito dorsal, com os membros inferiores abertos, tá? E elevados, formando um ângulo de 90 graus, né, com o abdômen parado e apoiado sobre um suporte de pernas. Geralmente, essa posição ela é utilizada para procedimentos abdominais, perineais, pélvicos, geniturinários, porém, ela deve ser escolhida apenas se for estritamente necessário, né? Justamente porque ela pode estar oferecendo lesões, como, por exemplo, um risco de lesão na região poplítea, né? Tem a questão do TVP, né? A trombose venosa profunda. Então, todas esse tipo de lesão, né? Como lesão também em região sacral, né? Pela pressão na região sacral. Então, tudo isso a gente deve estar observando, a gente deve estar acolchoando, essa parte das perneiras, ela deve estar acolchoada, a parte de região sacral, a parte de região de dorso, certo? Tudo isso a gente deve estar utilizando colchins, se possível também, utilizar meias compressivas, né, nas pernas dos pacientes, justamente para estar diminuindo a questão de lesão por pressão, certo? Posição de Kraske ou de canivete, né, o jackknife. Então, essa posição, ela é uma variação da posição de prona, certo? Ela diferencia-se da posição pela flexão do corpo na região de quadril, certo? Então, é utilizado geralmente em procedimentos proctológicos e algumas cirurgias de coluna, certo? Então, essa posição é utilizada nesse tipo de procedimentos, certo? Geralmente, é uma posição de 90 graus, justamente para que tenha uma melhor exposição, certo? Das costas, né? Dessa parte mais de dorso, assim como também da região anal, certo? Para procedimentos proctológicos.
Da mesma forma como as demais, a gente deve estar sempre avaliando essa questão de proeminência óssea e fazendo tanto o acolchoamento do paciente, né, como também a questão de deixar o paciente imóvel, certo? Fazendo sempre, deixando o paciente mais preso, deixando ele mais imóvel, certo? Essa questão de imobilização do paciente e também de acolchoamento. Posição lateral, certo? Essa posição lateral é onde o paciente, né, é anestesiado também nessa posição. Então, o paciente é anestesiado na posição supina, né, nesse caso, e ele é posicionado com um dos lados do corpo em contato com a mesa e o outro lado voltado para cima, certo? Então, a área que não vai ser operada, ela fica em contato direto com a mesa, certo? Então, ele vai ficar de forma lateral, deixando a parte que não vai ser operada em contato direto com a mesa, certo? E o lado que vai ser operado deve estar voltado para cima. O quadril, como a gente pode ver na imagem, né? Ele pode ser fletido justamente para elevar a região que se deseja visualizar. Por exemplo, se for uma cirurgia renal, certo? Então, vai se fazer essa elevação do quadril, né? Deixando exposta essa parte de região renal. As pernas, elas podem ficar tanto eretas quanto fletidas. E o braço do lado, certo? Que está em contato com a mesa, né? É apoiado sobre uma abraçadeira e o outro, ele vai ficar paralelo a este, sendo separado por um travesseiro. Então, com relação ao posicionamento dos braços, eles tanto podem estar sendo posicionados de forma separada, assim, né, com uma abraçadeira, ou também pode estar sendo separado por um colchinho, por exemplo. Como a gente pode perceber, né, a perna, ela também vai ficar fletida, e aí a gente deve estar sempre também fazendo o acolchoamento das proeminências ósseas. Então, veja que tem proeminência óssea no calcâneo, né, então tem um colchinho lá, proeminência óssea na hora do encontro, né, dos joelhos, acolchou a cabeça, certo? Acolchou a questão dos membros, né, superiores também. Então, o uso de colchins e a fixação do paciente é importante durante esse processo, certo? Por exemplo, evita, né, esse tipo de acolchoamento, evita a lesão de plexo, certo? Que é justamente onde a área entre o tórax e o membro inferior vai estar posicionado. Então, o ideal é que exista um colchão nessa área, certo? Abaixo do tórax do paciente, certo? Mais próximo, na altura das axilas, para que haja uma descompressão e o paciente ele não sofra com relação a esse plexo, né? Que não haja esse tipo de lesão. Então, para que não exista esse tipo de lesão com relação ao plexo, vai se colocar um colchinho justamente nessa área torácica, certo? Para se evitar esse tipo de lesão em especial, né? Em específico. Ainda sobre posições, né? Nós temos a posição lateral, né? Isso é só continuando o slide anterior, na verdade. E mostrando de alguns outros ângulos a posição lateral, certo? A gente pode estar observando, né? Tanto nessa foto colorida aqui, que a gente vê a posição lateral, né? Nesse caso aqui, a gente vê as braçadeiras, né? E não os colchins, mas pode acontecer de não ter as braçadeiras, a gente pode estar colocando um colchinho apenas para estar evitando a questão de lesão, né? Nós temos um colchinho também entre as pernas, certo? Nessa imagem abaixo, a gente pode ter uma visão de cima, uma visão superior dessa posição lateral. E aí a gente vê, né, que se for um procedimento renal, vai ter que ficar nesse tipo de posição, já para deixar a parte da área renal mais exposta. Então, a posição lateral renal, ela permite a abordagem das áreas retroperitoneais e também renal. E aí, ela difere da posição lateral
pelo uso do coxim alto na região do flanco, certo? Porque a posição lateral ela pode ser usada para vários tipos de procedimento. Porém, quando for na lateral renal, a gente vai ter que estar colocando um coxim, né? Deixando a região do flanco, do lado que está em contato com a mesa operatória, mais alta, né? Para uma maior exposição da área que vai ser operada. Então, se o lado que vai ser operado é o lado esquerdo, então eu vou posicionar esse paciente do lado direito e vou adicionar naquele lado um coxim, justamente para deixar aquela área onde vai ter o procedimento renal mais alta, certo? É também utilizada essa posição lateral renal na cirurgia de nefrectomia, né? Transplantes renais e em algumas cirurgias torácicas também. Aí nós temos que, passando para a parte de anestesia, né? Nós saímos da parte de posicionamento cirúrgico e nós passamos para a parte de anestesia, né? Então, nós vamos ver a questão de classificação, né, dos tipos de anestesia e também a atuação da enfermagem dentro desse processo de anestesia. Então, a anestesia, ela tem origem, né, do grego, não é naeon, né? Na hora de digitar eu acabei errando, então é certo? Antes de enviar para vocês eu conserto. Significa privação e ástesis, que significa sensação. Então, seria uma privação de sensação a questão da anestesia, certo? Que literalmente quer dizer a perda total ou a perda parcial da sensibilidade. Sobretudo a sensibilidade tátil, certo? Então, com tudo isso, o termo ele deve ou pode ser empregado para a perda de qualquer tipo de sensibilidade. Então, não importa se é uma sensibilidade tátil ou é uma sensibilidade geral, o termo vai ser anestesia, certo? Então, essa anestesia, ela implica principalmente na ausência de dor e também de outras sensações para a realização de cirurgia. De procedimentos terapêuticos e também de procedimentos diagnósticos. Essa terapêutica, ela é indicada tanto no período intraoperatório, certo? A anestesia, quanto no período pré e pós-operatório. Assim como também no atendimento em nível ambulatorial e nos serviços de sala de recuperação pós-anestésica e também de UTI. Então, muitas vezes o paciente, após o procedimento da cirurgia, principalmente quando existe algum tipo de bloqueio, ele ainda tem mantido essa sensibilidade tátil, certo? Então, a gente toca no paciente, ele sente que a gente está tocando nele, porém, ele não tem mais a sensibilidade com relação à dor. Então, ele não vai sentir o corte da cirurgia, ele não vai sentir a manipulação, certo? Apenas a sensibilidade do tato, a sensibilidade tátil, ela é mantida, certo? Então, com relação a isso, o paciente, ele pode perder apenas a sensibilidade tátil, tá? E não sentir o corte, não sentir mais nada. Então, quando se fala de anestesia, a gente vai sempre fazendo essa ligação de perda de sensibilidade, certo? Quando a gente também fala, né, antes de entrar na história, quando a gente também fala com relação à anestesia desse paciente, eles sempre vão perguntar, né, se é uma anestesia local, se é uma anestesia geral, justamente porque eles têm aquele medo, né, de sentir alguma coisa. Então, é importante passar para o paciente, né, qual vai ser o tipo de anestesia, como é que vai ser esse procedimento anestésico, né? Porque quando a gente explica isso, o paciente ele já tem uma aceitação melhor. Então, quando ele entende que é uma anestesia geral, ele não vai ter aquele receio de sentir dor, porque o medo é sentir dor, é sentir o que está acontecendo, o que está fazendo. Então, quando o paciente geralmente ele apaga, é como se aquele momento ele fosse apagado da vida dele. Então, ele não sentiu, ele não passou por aquele processo traumático de dor, tá? Então, quando é apenas um anestésico local, fica realmente aquele receio, porque o paciente sente arder, né? Vai sendo feito aqueles testes para ver se a sensibilidade ela tá passando ou não.
Então, fica realmente aquele tipo de receio do paciente. Então, é importante a gente estar fazendo esse tipo de esclarecimento também para o paciente com relação ao tipo de anestesia que vai estar acontecendo. Vamos ver. Então, com relação à história um pouco da anestesia, certo? Oficialmente, a primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral, né, ou seja, com a utilização do éter, né, oficialmente aconteceu em 16 de outubro de 1846, que todo dia 16 de outubro a gente comemora o dia do anestesista, né, do anestesiologista, é justamente por esse dia, porque oficialmente foi a primeira vez onde teve uma intervenção cirúrgica com anestesia geral, né, com o uso do éter. Né? Antes dessa data, já se havia sido utilizado o ópio associado ao álcool, ao vinho, já também com essa finalidade de anestesia, certo? O desenvolvimento da química moderna com relação ao conhecimento de fisiologia respiratória, administração de drogas inalatórias. Então, foi verificado também a importância do oxigênio nessa parte anestésica. A anestesia regional, ela surge no final do século XIX, né, com o uso de folhas de cocaína, aliás, das folhas da coca, que já eram utilizados como uma anestesia localizada antes desse período. Então, as folhas da coca, as folhas da cocaína, elas eram mascadas, né, os pacientes, eles mascavam a folha dessa coca, para ter algum tipo de efeito anestésico. Então, algumas gotículas acabavam ficando no local, né, e aí proporcionava essa falta de sensibilidade, né. Com relação também à questão do enfermeiro, né? O enfermeiro, ele sempre, né, o enfermeiro, a parte de enfermagem, sempre teve essa participação, essa ligação direta, né, com o ato anestésico cirúrgico, durante a execução da anestesia, bem como nos cuidados pós-anestésico também dos pacientes. Então, a enfermagem, ela vem acompanhando todo esse processo esse processo anestésico, né? Desde as primeiras utilizações, né? Como o ópio, como a folha da coca. Então, até mesmo essa evolução técnico-científica, né? Com novas drogas que vão estar melhorando a questão anestésica, a questão de dor. Então, a enfermagem, ela vem crescendo junto e acompanhando, né? Toda a execução dos cuidados durante a questão anestésica. Como o mecanismo para a aplicação de drogas, surgimento de novos fármacos, a anestesia ela tornou-se cada vez mais segura com relação ao alívio de dor, de hipnose, né, o controle de reflexos autonômicos, bloqueios neuromusculares e também com relação à diminuição dos estímulos neurohumorais. Então, qual é realmente o objetivo? Quais são os objetivos da anestesia, certo? Então, o procedimento anestésico, ele vai incluir a avaliação pré-anestésica, a anestesia propriamente dita e o período de recuperação da anestesia, bem como a analgesia pós-operatória, certo? Então, entre vários objetivos relacionados ao ato anestésico, 3, eles são primordiais, certo? Como, por exemplo, o primeiro, que é suprimir a sensibilidade, certo? Dolorosa do paciente durante todo o procedimento cirúrgico, mantendo ou não a sua consciência, certo? Então, a analgesia pós-operatória, por exemplo, um paciente que tem uma anestesia peridural, ele tem praticamente 12 horas de analgesia, desde o momento em que é feito o bloqueio, certo? A depender da concentração, né, da quantidade de drogas que foi utilizado. Então, a depender disso, o paciente, ele pode estar ou não consciente, certo?
Então, se for uma anestesia local, se for uma anestesia geral, uma peridural, então o paciente, ele tanto pode estar acordado como não, mantendo os seus sentidos ou não, certo? Então, o intuito primeiro, né, da anestesia seria suprimir essa sensibilidade de dor, certo? Então, é retirar realmente essa sensação de dor, bloquear esse tipo de sensação do paciente durante todo o procedimento cirúrgico. Então, vai depender do procedimento cirúrgico a anestesia, né? E a concentração com relação a quanto tempo esse paciente vai passar anestesiado. O segundo seria promover, né, o segundo objetivo seria promover o relaxamento muscular, certo? E o terceiro, proporcionar condições ideais de atuação para os médicos cirurgiões. Porque muitas vezes o paciente demora, né, a relaxar, demora a anestesia realmente ter algum tipo de efeito sobre o paciente, e isso vai estar cada vez mais atrasando o procedimento cirúrgico, certo? E dificultando a atuação do profissional médico cirurgião. A anestesia e atuação da enfermagem, né? Então, apesar do enfermeiro ele não participar da escolha, né, do método, dos fármacos que vão ser utilizados no procedimento anestésico cirúrgico, esse, no caso, o enfermeiro, ele vai estar desenvolvendo atividades, né, a equipe de enfermagem vai estar desenvolvendo atividades que vão subsidiar o anestesiologista nesse processo, certo? Aonde? Na avaliação pré-operatória, né, por exemplo, com o planejamento da assistência perioperatória, certo? Então, é feito toda essa questão de acompanhamento, embora não se participe, né, dessa questão de escolha de fármaco, né, qual vai ser o método que vai ser utilizado, qual é o procedimento anestésico cirúrgico. Mas a enfermagem, ela atua na assistência de enfermagem, né, ao paciente anestesiado, também no intraoperatório, né, merece destaque ainda, não só pela visão, mas também pela provisão, pelo controle, né, pela avaliação dos materiais. Então, a equipe de enfermagem, embora não participe daquele outro tipo de processo, né, o anestésico cirúrgico, é quem vai estar à frente de questão de material, providenciar os fármacos que vão estar sendo utilizados, quais vão ser os equipamentos para deixar tudo já preparado, o que é que tem disponível de equipamento, né, de fármaco, tudo isso é a enfermagem que vai estar observando, né, justamente para que se precisar de algum tipo de hemoderivado, de hemocomponente, não tenha nenhum tipo como é que eu posso dizer? De dificuldade, né? Que não seja uma surpresa na hora do procedimento cirúrgico, certo? Então, a enfermagem, ela tem essa função de estar organizando tudo, né? De estar organizando todo o material que vai necessitar da sala, dos equipamentos, testar os equipamentos. Ai, gente, espera. De testar os equipamentos também. A gente faz essa testagem antes da utilização, né? Na sala de cirurgia. Então, embora a enfermagem não participe do processo de escolhas, por exemplo, mas a gente está por trás de todo o restante, né? Então, se não tiver anestesia suficiente, se não tiver o material para fazer a anestesia, se tiver faltando algum tipo de material para a cirurgia, certo? Se tiver faltando algum tipo de material, como, por exemplo, colchins, meias compressíveis. Então, toda essa questão de provisão de material é a enfermagem quem faz, certo? A previsão, a provisão de materiais, equipamentos utilizados nas anestesias gerais e regionais, e também, né, a atuação na indução anestésica, né? Nós também atuamos nessa parte, e também na parte de monitorização, né, na parte da intubação, que é uma das partes mais importantes, né, onde a gente vai estar atuando, na parte de extubação endotraqueal, e também em situações de emergência, a gente vai estar atuando. Então, a questão de monitorização do paciente tem que estar toda disponível e testada, certo?
O carrinho de anestesia, ele deve estar também checado, testado. A gente precisa ver a questão de disponibilidade das drogas inalatórias. Então, tudo isso tem que ser verificado antes da entrada na sala de cirurgia, justamente para que não se tenha nenhum tipo de surpresa na hora do procedimento, certo? Então, por exemplo, se na hora que for feita a anestesia, próximo da cirurgia, não, a anestesia não pegou, o paciente ainda está sentindo tudo, precisa de mais anestesia, mais material. Então, tudo isso tem que ser pensado e deixado disponível caso precise, certo? Então, após, né, o início da anestesia, alguns procedimentos, eles vão estar integrando as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem, né, no período intraoperatório. Por exemplo, a questão do posicionamento adequado, né, do paciente. Então, primeiro que quando ele chega no centro cirúrgico, a gente deve realmente olhar, né, toda a fichinha dele, observar se realmente é aquele paciente que vai fazer a cirurgia, verificar qual é o tipo de anestesia que vai ser administrado nesse paciente, certo? E aí, de acordo com o tipo de cirurgia, se for mesmo aquele paciente, a gente vai ver qual é o tipo de posição adequada, né, que vai estar sendo colocado esse paciente, fazer a monitorização também dos parâmetros clínicos desse paciente, né, sinal vital, batimento cardíaco, saturação, certo? Fazer a monitorização desses parâmetros e a questão do posicionamento do paciente. Nessa questão do posicionamento do paciente, a gente sempre deve lembrar de se tem proeminência óssea, né, e dependendo do paciente, da posição do paciente, vai também ter um risco aumentado para lesões, né? Então, fazer sempre o acolchoamento nas proeminências ósseas, ver questão de meia, de coxim, certo? O acompanhamento com relação à indução anestésica, ver realmente se o paciente está conseguindo, né, ficar anestesiado, fazer os testes com relação à anestesia, né, sempre com o anestesista, né, porque é uma equipe muito profissional, né, um vai estar sempre colaborando com o outro. Fazer o aquecimento do paciente, né, para que ele não entre em hipotermia, e também com relação à sondagem vesical, né, se o paciente vai participar, vai fazer um procedimento cirúrgico, se ele vai ter a questão de anestesia, né, então ele precisa também estar sondado vesicalmente, até porque ele não vai ter nenhum tipo de sentido por algumas horas. Ao término da cirurgia, o foco da assistência e enfermagem vai se voltar para, se o paciente tiver sido entubado, né, para a extubação do paciente, para a questão de controle dos sinais vitais, né, para a questão de PA, para a questão de respiração, né, batimentos cardíacos, saturação, controle hídrico, certo? Tudo isso a gente vai dar observando após a cirurgia. Se for necessário, né, fazer a aspiração endotraqueal, a gente deve ver também a questão da segurança, né, do paciente, manter o paciente com grades elevadas, né, porque à medida que a anestesia ela vai passando, o paciente vai se movimentando. Até mesmo fazer tudo isso até a transferência do paciente ao setor de destino. Para a obtenção de uma anestesia segura, se faz necessário a utilização de várias drogas, como, por exemplo, as ações farmacológicas, né, que podem ser diversas, e administradas simultaneamente. Então, a gente deve estar fazendo a observação, né, de quais foram as drogas, certo, que foram utilizadas, e quais são as reações adversas que essas drogas podem estar fazendo com que o nosso paciente possa vir a ter. Então, a gente precisa saber quais foram as drogas que foram administradas para a gente ter uma previsão de o que é que esse paciente ele pode estar vindo a apresentar com relação a efeito adverso, inclusive se algumas drogas elas forem feitas de forma simultânea, né, com relação à reação entre uma droga e outra. Então, algumas drogas que podem estar sendo utilizadas na questão anestésica, nós temos os hipnóticos, os opiáceos, os bloqueadores neuromusculares,
anticolinérgicos e os benzodiazepínicos. Jesus. Então, esses fármacos, eles são fármacos anestésicos, certo? Então, são fármacos que vão estar sendo utilizados, né? Podem estar sendo utilizados de forma simultânea ou não, durante o processo de anestesia de um paciente, certo? Então, para a escolha do tipo de anestesia para determinado procedimento cirúrgico, na anestesiologista, que é quem vai fazer a escolha, né? Nós da enfermagem não fazemos parte desse momento de escolha do tipo de anestesia. Então, geralmente, o anestesiologista, ele leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, as condições do paciente, né? Realmente esse paciente tem condições de ser anestesiado, né? Ou não, ele precisa esperar um pouco mais. A presença e a severidade das doenças já pré-existentes, diabetes, hipertensão, né? A diabetes, se a glicemia vai dar uma alterada, né? Ou não. Condições mentais e psicológicas também do paciente é levado em conta na hora de escolher o tipo de anestesia, né? Porque se é um paciente que já tem problema psiquiátrico, né, problema mental, a dosagem de anestesia já precisa ser um pouco maior, porque a dosagem normal não vai dar conta. Recuperação pós-operatória, né, dos diversos tipos de anestesia. Então, de acordo com o paciente, de acordo com o tipo de cirurgia, é levado em conta também, é pensado na recuperação pós-operatória, né, desse paciente, pós-anestésica. Opções no manuseio da dor, certo? MPO. O sítio de duração do procedimento cirúrgico. A posição do paciente durante a cirurgia também é levada em conta. E as exigências particulares do cirurgião, certo? Então, tem cirurgião que já prefere fazer um determinado local, já prefere umas drogas, diferente de outro profissional que já acha melhor fazer drogas simultâneas, certo? Então, todo esse processo, assim, todos esses pontos, o anestesista, o anestesiologista, ele leva em conta na hora de escolher. Não é simplesmente chegar e dizer, vou fazer essa, não, tá? Então, é avaliado todos esses pontos para poder se escolher um tipo de anestesia para determinado paciente. E por hoje era só, certo? A nossa aula de hoje se encerra aqui. E aí nós vamos ter aula novamente amanhã, certo? Às 7 horas, nesse mesmo canal. Vou estar deixando disponível para vocês daqui a pouco, certo? Tenham calma. Daqui a pouco eu vou estar deixando para vocês disponível a aula, certo? Em slides, e também a atividade, como a gente combinou, né? Que vão ser 4 atividades. Uma já vai ser passada hoje e outra amanhã, certo? Então, 2 atividades de hoje para amanhã. O prazo de entrega é até sábado, certo? Então, eu vou estar deixando disponível as 2 atividades, hoje e amanhã, e vocês podem estar me entregando até sábado, certo? Porque segunda a gente já vai ter outra aula com outros assuntos, enfim, vão ser outras questões. Então, vou deixar uma atividade disponível hoje, amanhã, depois da aula, vai ter outra atividade disponível, e as 2, elas podem ser entregues até o sábado, certo? Oi, essa pessoa chama Ernesto Filho. É do meu esposo, é Jéssica. Oi. Escute, você vai deixar no portal ou vai ser no grupo? No grupo. Tá certo. Eu mando no grupo, tanto os slides quanto a atividade. E também mando o slide para a CETEP, né, que é para ter a apostila impressa. Tá bom? Tá bom. Vamos lá para a chamada. Marcelo. Marcelo? Marcelo não está. Antônia Maílza. Maílza presente. Jéssica foi a que falou agora, né? Fernanda. Eu acho que a Maísa levantou a mão. Presente. Eu já botei presença nela, eu olhei. Aqui, professora. Fernanda. Presente. Presente. Raíssa Ingrid. Kênia de Souza.
Catiane Ferreira. Francisca Professora, Daniela. Oi, Amaísa. Raíssa colocou no grupo que a net dela caiu, ela não teve mais como entrar, viu? Raíssa, sei. Isso. Beleza. Francisca Daniele. Não. Eva. Eva eu tinha visto, eu não sei se ela continua aqui, né? Na L. Eva, ela também ficou sem net. Ela falou comigo aqui pelo telefone de alguém, de outra Pronto. pessoa. Lidiane Trajano. Júnia. Júnia eu tinha visto, foi uma das primeiras a entrar. Pronto. Botei. Ângela Beatriz. Mônica da Silva. Juliana Ferreira. Presente, professora. Janete Rodrigues. Presente, professora. Erivânia. Presente, professora. Jailson. Marcelo está presente. Jailson, não, né? Maria Eduarda. Presente. Isabelle de Mello. Paula Valéria. José Andriele. Silvestrina. Isabelle está presente. Cadê a Isabelle? Isabelle presente. Certo, Marcelo, de boas. Eu estou lendo o que você está falando. Paula Valéria. José Andriele. Silvestrina. Nívia Patrícia. Estou aqui, professor. Uênia Lopes. Edna. Edna eu tinha visto. Não sei se ela ainda está aí. Ayala. Tô aqui. Ingrid. Hilde. Nádia. Mais alguém que eu não tenha chamado? Eu, professora Lidiane, chamou. Chamei. Deixa eu ver aqui. Lidiane. E Lidiane Trajano. Quem foi que conseguiu entrar agora? Aí, eu tava porque minha net caiu. A sua tinha botado presente, acho que foi a Maísa que falou que você não tá podendo entrar, tinha saído. Faltou eu. Professora André Kelly. Bárbara. Eu tô pagando. Bárbara. Pronto, mais alguém? André Kelly, eu tô pagando disciplina nessa turma também. André Kelly. Eu acho que não. Na aula de terça-feira eu tentei falar e meu microfone bugou e eu não consegui. Certo. Pronto. Mais alguém? Professora, na terça eu não assisti sua aula, porque foi a missa do meu pai de 7º dia, viu? Pronto, sem problemas. Pronto, Mas eu vou daqui vejo a aqui pouco depois. deixar, sem problemas. Vou deixar disponível para vocês, viu? Já, daqui a pouquinho, a aula e a atividade de hoje.
viu? Lembrando, pode entregar até sábado. A de hoje e a de amanhã pode ser entregue até sábado, viu? Professora, Eu, o material da aula de amanhã a senhora já teria pronto para já enviar disponível para pegar a apostila? não, Porque a senhora. gente tinha amanhã para responder pela apostila, né? Eu entendo, mas é por isso que eu estou deixando até sábado para vocês responderem, certo? Justamente porque eu não vou deixar disponível o material de amanhã. De amanhã eu só vou deixar disponível amanhã. Então, eu deixo o sábado sobre aviso para vocês estarem respondendo. Tá bom. Tá? Mas aí, qualquer dificuldade que vocês tiverem com relação à entrega da atividade, vocês falam no meu privado que a gente conversa. Tá bom? No mais, só isso, viu? E até amanhã, se Deus quiser. A gente se A atividade vai ser no grupo? manda no grupo também, daqui a pouquinho, junto com a aula. Bye, bye. Até amanhã. Até amanhã, professora.